Estamos aqui na Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social. Vamos conversar aqui com o supervisor do Bolsa Família, o Marcos Paulo, para dar maiores informações com relação a algumas suspensões do benefício, do Bolsa Família, principalmente para a classe de pessoas que são beneficiadas, que são aquelas pessoas chamadas de unipessoal. Muito bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. E nós estamos aqui nessa manhã para esclarecer um pouco sobre esses acontecimentos em relação às famílias unipessoais. Para quem não sabe, famílias unipessoais são aquelas pessoas que declaram, no momento da entrevista do cadastro único, que moram sozinha. E com isso tem ocorrido alguns cancelamentos, alguns bloqueios, e as pessoas elas têm tido algumas dúvidas em relação a essa decisão do governo federal. Bom, e quais os principais motivos que levaram a essas pessoas terem os seus benefícios ou suspenso ou até mesmo cancelado? Muitas pessoas no período do auxílio emergencial, elas acabaram, digamos assim, trazendo um pouco do auxílio emergencial, da metodologia do auxílio emergencial para dentro do Auxílio Brasil. Havia essa confusão de auxílio emergencial e auxílio Brasil. E como nós bem lembramos, naquela época existia a possibilidade de ter duas pessoas, dentro de uma casa, recebendo benefício. E quando houve essa transição para o Auxílio Brasil, as pessoas elas continuaram achando, algumas pessoas, a maioria continuou achando que poderia ser feito. Só porque o Auxílio Brasil, ele seguia o modelo do antigo Bolsa Família. Então, não poderia haver dois cadastros dentro de uma casa. As regras do cadastro único é o seguinte: todos os componentes que moram ali, naquele domicílio, eles têm que estar no cadastro único. Não pode ter um cadastro da mãe e um cadastro da filha. Não existe isso. O cadastro ele é único, como o próprio nome ele já diz. Então, por haver essa confusão, muitas pessoas elas acabavam indo até o CRAS e às vezes a mãe fazia ali o cadastro, passava pela entrevista, fazia ali o cadastro para ela, e no dia seguinte ia o filho e fazia o cadastro, com o mesmo comprovante de endereço. Então ficava ali dois cadastros numa casa. E o que ocasionou? Houve um aumento exorbitante em relação às famílias unipessoais. Quando bateu no Ministério da Cidadania esses dados, então eles viram aquele número exagerado de famílias, de pessoas dizendo que moram sozinha, então ligaram logo sinal de alerta. Não, alguma coisa está acontecendo aqui. Então foi quando eles decidiram fazer esse processo de averiguação para poder identificar quem realmente mora sozinho. Mas para isso, o que aconteceu? Eles fizeram com que houvesse o bloqueio, e o cancelamento de uma parte. Não foram de todos, foi apenas uma parte, principalmente daqueles mais recentes. Então, ocasionando esse bloqueio e esse cancelamento, houve uma procura muito grande. As pessoas querendo saber, por que isso aconteceu e tal e tal. E nós temos dado esse esclarecimento, que essa averiguação ela é uma decisão do governo, ela não é uma decisão do município, Queria até deixar bem claro para todos, certo? Não é uma decisão municipal, pessoal. É uma decisão do governo federal. E ela tem que ser acatada, ela tem que ser respeitada. Então, se o seu benefício ele foi bloqueado, ele foi cancelado, então, qual é o procedimento que a pessoa ela deve ter? Ela tem que procurar o CRAS da sua localidade, para que assim a gente possa regularizar essa situação. Marcos Paulo, aqui em São Benedito, quantas pessoas tiveram o seu benefício suspenso? Nós tivemos quase 1.000 famílias. Quase 1.000 famílias estão passando por esse processo da averiguação. Algumas têm nos procurado, algumas têm procurado o CRAS, e a orientação é essa. Você vai aguardar o visitador ir até a sua casa, certo? Após a visita, vai ser marcado com a própria pessoa para ela poder comparecer o equipamento para atualizar novamente, porque é uma exigência de que haja essa atualização do cadastro.
E após a atualização cadastral, aí sim a gente vai poder solicitar o desbloqueio e a reversão do cancelamento. Para esse desbloqueio, para essa visita que a equipe vai ter que fazer na residência, ou então nas residências dessas pessoas que tiveram esse benefício cancelado, tem um prazo? Existe sim um prazo, só porque assim, nós temos uma equipe que ela é reduzida. E isso tem, na verdade, são muitas famílias para poucos profissionais. E isso tem acontecido em vários municípios, né? E nós estamos assim correndo contra o tempo. Nós estamos correndo contra o tempo para poder conseguir atualizar o mais rápido possível, certo? Mas o que acontece? Ainda que o município ele não consiga atingir o prazo, ele vai atualizar do mesmo jeito. Porque o mais importante, num contexto geral, é que o cadastro das pessoas eles estejam atualizados e a gente possa comprovar que realmente a família ela é unipessoal, ou seja, a pessoa ela mora sozinha. Nós sabemos que, diante de alguns levantamentos, nós já identificamos que realmente tem famílias que não são unipessoais, elas não moram só. Já foi identificado... Oi? Não, é uma minoria, por enquanto é uma minoria, né, de acordo com os últimos levantamentos. Ou seja, são pessoas que têm 2 cadastros dentro de uma casa, ou seja, tanto uma pessoa como a outra está recebendo o novo Bolsa Família, que não é mais o Auxílio Brasil, né? Agora é o novo Bolsa Família. Então, o que acontece? A gente sabe que não é correto, né? E a gente vai, sim, orientar a pessoa para poder regularizar essa situação. A pessoa ela se pergunta, Marcos, mas como é que o meu nome foi parar nessa averiguação? Nós sabemos que existem outros dados, outros registros administrativos do governo federal, né? Então, através desse cruzamento de dados, eles conseguem identificar muita coisa. Existem dados da saúde, existem dados da educação, existe o gov.br, né, que a maioria das pessoas já tem acesso. Então, a partir do momento que o governo federal ele faz esse cruzamento de dados, eles identificam muita coisa. Nós temos atualmente o Portal do Cadastro Único. O Portal do Cadastro Único ele é muito transparente. Quando nós colocamos apenas o CPF da pessoa, ele já puxa toda a composição familiar. Ele já mostra todos os rendimentos de cada membro da família. Se tiver uma pessoa aposentada, ele mostra. Se tiver uma pessoa trabalhando de carteira assinada, ele mostra até o CNPJ da empresa. Ele mostra quanto a pessoa recebeu cada mês. Ele mostra tudo. É um portal bem transparente. Então, o meu alerta para a população é que, por favor, que quando vocês forem até o CRAS, passarem pela entrevista, tenham esse cuidado de entregarem as informações corretas, entregarem as informações de uma maneira que você não venha se prejudicar futuramente, certo? Porque isso é constrangedor para a família, é constrangedor para a pessoa, para todo mundo, né? Para o visitador, para o profissional que fez o cadastro da pessoa, que depois vai ter que retornar até a residência para poder prestar esclarecimentos junto com a pessoa. Então, tenham muito esse cuidado. Então, esse é o meu alerta, tá certo? A gente pode conversar, a gente pode esclarecer, traga seu CPF, a gente vai consultar o sistema, a gente vai lhe orientar direitinho como você pode sair dessa lista de averiguação e você não ficar mais com nenhuma pendência com o governo federal, ok?